Graça e paz, meus irmãos. Quero saudar a todos, toda a igreja, você que nos visita, com a graça do Senhor. Nós queremos orar hoje, voltarmos, nós demos um giro na nossa lista, não é? Com a graça de Deus. E nós adoramos ao Senhor, porque podemos orar. E agora que eu vi aqui que a lista não foi renovada aqui, aí estou eu aqui olhando e disse, não, isso aqui a gente orou recentemente. Alguém me fornece aí qual é o irmão, a família que nós vamos orar, que aqui ficou até a 6 de agosto só. Ovelha. Pepe e Amanda. Que bênção, então. Vamos orar. Abra sua Bíblia, então, queridos, no livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos transitar por todo esse livro hoje. Eu quero ler com você a partir do versículo 27 do capítulo 2. Então, enquanto formos meditando no texto, nós vamos voltar aqui alguns versículos à frente, avançar alguns versículos, voltar alguns versículos atrás, avançar alguns versículos à frente, para que possamos ter um pouco mais da compreensão do texto inteiro. Então, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 2, versículo 27. Se todos abrirem, após a leitura, nós vamos orar para que o Senhor nos conduza aqui, orar por Pepe, Amanda, Lulu, que o Senhor abençoe essa família também. E eu chamo você também a orar durante toda a semana, colocar os irmãos diante do Senhor. Versículo 27, então, diz a palavra de Deus. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então Daniel continua relatando. Eu peço que você salte comigo ao versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Ao relato agora exatamente do sonho e daquilo que foi visto no sonho de Nabucodonosor. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Observe os detalhes. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Salte ao versículo 36. Esse é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem
o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel está dando o sonho e a interpretação do sonho. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, coloque seu coração diante do Senhor. Queremos orar também pelos irmãos, para que oremos durante toda essa semana. Amado Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, colocamos o nosso coração submisso ao Teu Espírito, à Tua condução. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, entendimento, nosso coração, para compreender a Tua palavra, para compreender a Tua santa instrução, Pai, a Tua igreja. Pedimos em nome de Jesus, por essa família tão amada, pedimos que o Senhor conduza a Peterson, a Amanda, na instrução da sua casa, da sua filha. Em nome de Jesus, que essa família, Deus, tenha a Tua presença cada dia mais real e se curve também diante do Senhor, a Tua direção, Tua condução para a vida deles. Em nome de Jesus, encha-os, Pai, com Teu Santo Espírito, para que tenham todo discernimento da Tua parte, para conduzir e glorificar o Teu nome nessa vida, glorificar o Teu nome no tempo que o Senhor os der aqui. Em nome e por amor de Jesus, nós te clamamos, para que a todos nós o Senhor conceda essa mesma graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Volte o seu texto, querido, para o início do capítulo 2
e eu quero, antes de tudo, fazer algumas afirmações e alguns pressupostos que são pressupostos da palavra de Deus, para que a gente possa entrar, então, nesse texto, entendendo e pensando da mesma forma, compreendendo e olhando para o texto a partir daquilo que toda a revelação de Deus nos instrui e ensina a sua igreja. Eu quero pensar com você dentro de um pensamento que já é um pensamento reformado, aquilo que os teólogos, aquilo que a igreja reformada, durante todos esses séculos, sempre compreendeu, sempre ensinou a respeito de algumas diferenças que existem sobre a revelação natural e a revelação especial, mas também a respeito da inspiração de Deus e da iluminação do Espírito Santo quanto à sua palavra e quanto à sua revelação. Então, observe, o texto nos remete aqui a algo que o Senhor estava dizendo e mostrando a Nabucodonosor, mas Nabucodonosor simplesmente não, apesar de ter tido esse sonho e ter compreendido que algo muito profundo, algo muito grande, algo muito especial, algo muito singular estava sendo revelado a ele, estava sendo dito a ele, ele não lembra de absolutamente nada daquilo e muito menos da interpretação daquele sonho que ele teve. Mas quando nós olhamos para esse aspecto separado daquilo que a revelação, a palavra de Deus está nos trazendo, nós podemos fazer aqui, de maneira equivocada, uma teologia sobre sonhos. Quando os sonhos vêm, quais seriam as interpretações deles, e muito se faz a respeito disso quando se lê textos assim na palavra de Deus. Porque nós não fazemos comumente a separação daquilo que é a inspiração de Deus, revelando a sua palavra, os seus mistérios, aquilo que Paulo diz, o mistério que estava oculto dos séculos passados, Deus nos revelou em Cristo Jesus, porque Ele é o mistério que estava oculto dos séculos passados. E nós lemos aqui o que Daniel afirma exatamente ao rei, no versículo 27, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Porque, de forma harmônica, essa diferença do que é inspiração, e a inspiração é quando Deus usou homens, os seus profetas, para revelar a sua palavra ao seu povo, à sua igreja, através dos séculos, é a diferença que há quando nós tratamos sobre o entendimento desta palavra. Como compreender, como chegar ao mistério que está revelado na palavra de Deus, é o que nós chamamos da inspiração, da iluminação do Espírito Santo de Deus. Querido, nós não podemos nunca negligenciar o fato daquilo que a palavra de Deus nos ensina quanto ao homem natural não compreender aquilo que é espiritual, mas aquilo que o homem espiritual pode compreender, é compreendido por causa da ação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e esse mesmo Espírito que conhece as profundezas de Deus, assim como a nossa alma conhece a nós mesmos, esse Espírito é quem pode revelar as profundezas de Deus, do conhecimento de Deus, a cada um de nós, através da palavra de Deus, que Deus nos entregou para revelar aquilo que Ele queria revelar de si mesmo. Então observe, o que o texto traz para nós, dentro do contexto da inspiração e dentro do contexto da revelação especial de Deus, que Deus dá ao seu povo, através da sua palavra, à sua igreja, através do seu Espírito, pela mediação do seu Espírito, pela instrumentalização da palavra de Deus. O
que acontece aqui então, eu espero não perder você nisso aqui antes de entrarmos no texto. O que acontece aqui é que Nabucodonosor está tendo uma revelação naquele sonho, que não é uma revelação sobre coisas da vida, corriqueiras, ou sobre o seu próprio reino em si, como ele deve administrar, como ele deve fazer, conduzir esse governo sobre aquele império que agora ele tinha em suas mãos. Mas o que está sendo dito a Nabucodonosor é exatamente tudo aquilo que Deus está fazendo através da história para chegar ao ponto mais alto da história, que é a chegada, a vinda do seu próprio Filho. Deus está mostrando aqui à sua igreja, ao seu povo cativo na Babilônia, usando Nabucodonosor, mas mostrando a Nabucodonosor que ele não é absolutamente nada no meio de tudo isso, embora o Deus verdadeiro, o Deus soberano tenha dado a ele o poder, tenha dado a ele todo aquele reino e todo aquele império. Esse Deus está revelando aqui que Nabucodonosor nada mais é do que parte de uma história muito maior, onde toda a raça humana, onde todos nós estamos inseridos, mas, de forma especial, há mistérios e há uma revelação que Deus está dando ao seu povo, que Deus ilumina os olhos do seu povo para compreender, para que o seu povo possa viver nesta terra, a partir desse mistério que é muito mais profundo, muito maior do que aquilo que a fenomenologia da religião, da história, podem sequer conseguir enxergar. E então Daniel deixa isso claro: o mistério que o rei exige compreender, exige que seja explicado ao rei, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. O que Daniel está afirmando aqui é que, absolutamente, os homens mais inteligentes daquela época, os homens mais inteligentes de qualquer época da humanidade, jamais poderão compreender aquilo que está oculto aos olhos humanos, aos olhos carnais, aos olhos naturais, porque somente Deus é que pode dar essa clareza, essa interpretação e a compreensão de tudo isso. Então, no versículo 30, observe como Daniel explica, dizendo: a mim me foi revelado este mistério. E há uma diferença aqui quando nós não percebemos que aquilo que é inspiração, Deus deu aos seus profetas para nos revelar as suas sagradas escrituras, e aquilo que é iluminação para nos fazer que não somos aqueles profetas que Deus estava levantando na história para trazer a sua revelação ao seu povo. Nós que não somos esses, mas podemos ter acesso à palavra que Deus revelou a si mesmo, somos iluminados e clamamos pela iluminação do Espírito para ter essa compreensão. Daniel diz: a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Observe, Daniel está dizendo: eu não sou diferente dos seres humanos, eu não sou diferente dos mais sábios que existam, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Daniel deixa claro que não há, humanamente falando, algo de especial nele, mas é Deus que concedeu a ele esse mistério. Quando nós olhamos o texto e percebemos esse contexto mais imediato em que Daniel estava inserido, nós percebemos que Nabucodonosor, não tendo essa revelação ou essa capacidade e não encontrando nos seus homens mais inteligentes e sábios, seus magos e tudo que existia, ele se revolta com tudo aquilo e ele manda matar, inclusive Daniel e os seus amigos. Versículo 12, observe.
Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E sai o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e observe, eles mandam buscar Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel então intercede ali, falando, versículo 14, avisada prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Veja, aqui nós observamos uma postura que nós, que cremos na palavra de Deus, que cremos na revelação especial de Deus, sagradas escrituras, Bíblia Sagrada, eu e você, nós que cremos que Deus se revelou através dessa palavra, nós que temos a iluminação do Espírito Santo para compreender essa palavra, aqui nos mostra uma postura que nós precisamos aprender a ter nesse mundo. Nós precisamos aprender a questionar, sim, decisões arbitrárias, decisões absurdas, que muitas vezes são tomadas, e com uma capacidade de fazer esses questionamentos, sem tornar isso algo pessoal, sem fazer com que esses questionamentos, que muitas vezes nós temos nos nossos dias, seja algo como que contra nós mesmos, ou porque aquilo está afetando a nossa própria vida, a gente se manifesta, a gente questiona, a gente luta contra, de maneira completamente desmedida, muitas vezes. A explicação para isso é pelo fato de que, muitas vezes, nós acreditamos que aquilo que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Daniel, Ezequiel, Jeremias, os sonhos que Deus deu a esses homens, nos trazendo uma escatologia bíblica, uma visão daquilo que Deus estava fazendo na história, nós olhamos para isso como se essas fossem as ações que Deus também faz conosco. Que Deus vai nos dar os sonhos, que Deus vai fazer com que, através desses sonhos, nós tenhamos as interpretações daquilo que são os mistérios de Deus na história da minha vida, na história da minha igreja, na história lá no meu trabalho, e a gente vai fazendo e concluindo coisas que a palavra de Deus não está afirmando. E às vezes a gente diz isso sobre a vida de pessoas. Essa noite, curiosamente, antes de dormir, minha esposa me diz de um sonho que ela teve. Mas que coisa curiosa, eu vou falar sobre o sonho de Nabucodonosor, né? E aí fiquei pensando naqueles, olha só, se eu for entender que este é um sonho, que eu, como profeta da palavra de Deus, preciso interpretar esse sonho agora, o que significa é que a partir do sonho da minha esposa, hoje nós estamos completamente desterrados, completamente sem nenhum suporte, sem absolutamente nenhuma condição de sobrevivência nesse mundo. Não vou trazer para você aqui os detalhes do sonho para que você não fique aí tentado a fazer a mesma coisa. Mas é assim que as coisas vão acontecendo em uma igreja brasileira, evangélica, que simplesmente não entendeu que existe uma diferença entre a inspiração que Deus deu aos seus profetas e a iluminação que Ele nos dá pelo seu Espírito Santo para compreender o mistério que foi revelado através dos profetas e que hoje está nas nossas mãos, palavra de Deus. O ministério do Espírito Santo de Deus, querido, é nos fazer compreender, abrir os nossos olhos para compreender as Sagradas Escrituras, é revelar Jesus Cristo, a cruz de Cristo, enquanto lemos essas Sagradas Escrituras e em todos os momentos em que a lemos. Esse é o ministério que o Espírito Santo dá à sua igreja e é aquilo que ele desenvolve na sua igreja. Por quê? Como um teólogo que eu gosto muito, John Webster,
coloca exatamente essa dinâmica aqui, e eu quero trazer um pouco disso para você, para que haja essa compreensão mais precisa do que está acontecendo aqui e do que Deus está fazendo, sim, naquela mesma época, mas fazendo também nos nossos dias. Nisso nós vivemos da mesma forma e precisamos nos submeter da mesma forma. É que a revelação ou o exercício que eu e você desempenhamos na atividade do pensar e de fazer teologia a partir dessa revelação de Deus, não não se estabelece de uma forma livre. Não é uma liberdade de pensamento. O que eu quero dizer é que nós não podemos estar desapegados a qualquer conjunto de objetivo na esfera da investigação. Eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e investigá-la, nos debruçar sobre ela, como crentes que somos. Isso não é assunto para estudante de teologia, mas isso, a palavra de Deus, a revelação, é assunto para o crente se debruçar. Gastar o seu tempo, gastar suas energias, buscar a Deus, reconhecer a sua incapacidade natural de enxergar esses mistérios, mas buscando através da oração, do Espírito de Deus, esse entendimento da palavra de Deus. Teologia não é uma liberdade de expressão, assim como não é uma liberdade de pensamento, mas teologia é um discurso sagrado. Sendo discurso sagrado, ela é separada por seu objetivo, ao mesmo tempo que é ligada a esse mesmo objetivo, e esse objetivo é o próprio Evangelho. Deus está revelando o seu Evangelho em todas as Escrituras. Deus está revelando o seu Evangelho no decorrer de toda essa revelação. Teologia se faz na comunhão dos santos, na qual o Evangelho é ouvido como julgamento e como consolação divina. E teologia se faz na comunhão dos santos, onde isso nós podemos chamar simplesmente de igreja. Veja, esse é um princípio reformado, querido, de como é que nós podemos interpretar as Escrituras e como nós podemos, inclusive, fazer toda a investigação das Escrituras. Teologia se faz no campo da igreja, teologia se faz na comunhão dos santos. Somente quando trabalha sobre a tutela, e somente quando trabalha sobre a autoridade, e somente quando trabalha sobre a proteção da igreja, que a própria palavra diz que é o baluarte da verdade, é que a teologia pode ser um pensamento livre, estando debaixo da tutela da igreja do Senhor. A igreja, é claro, deve ser entendida espiritualmente e não apenas naturalmente, como um domínio no qual a vida humana comum é santificada pelo Espírito Santo e transformada nessa comunhão dos santos. Teologia, compreensão da revelação de Deus, está sob a tutela da igreja porque só pode cumprir o ofício que ela tem se ela for instruída por imersão nas práticas intelectuais e espirituais daquilo que chamamos comunhão dos santos. E em toda essa variedade, a teologia está sob a autoridade da igreja porque é uma ciência positiva, do modo de investigação racional que recebeu um assunto definido pelas Escrituras, aprendido na igreja de Jesus Cristo, na qual ele se dá a conhecer. É ao seu povo, é à igreja que o Senhor se dá a conhecer. E é por isso que a própria atividade do pensamento sobre esta revelação se dá no campo da comunhão dos santos e no objetivo de edificar a igreja do Senhor. A presença em alto sacrifício de Cristo na igreja é que é a lei
a ordem que governa e que submete a teologia, a realidade que governa a razão teológica. É quando nós estamos debaixo dessa compreensão que o Senhor Deus se revela ao seu povo, que Jesus Cristo é aquele que se sacrifica e que se doa pelo seu povo. Jesus Cristo se revela ao seu povo. Jesus Cristo conduz o seu povo para perto de si mesmo, como o pastor desse povo, que Deus escolheu no meio da história. E através de toda essa história, Deus tem escolhido o seu povo. E por causa disso, é a esse povo que ele dá a compreensão de todo o mistério de Cristo revelado nas Sagradas Escrituras, e é isso que está acontecendo aqui em Daniel. Deus está revelando Jesus Cristo ao seu povo que está cativo em um mundo que tem governos, que tem ações arbitrárias, ações equivocadas, ações completamente desmedidas. Deus está revelando a si mesmo ao seu povo e revelando aquilo que ele está fazendo na história, mesmo que o seu povo não consiga compreender em todos os momentos, ou não tenha acesso temporal para conseguir viver todos os reinos que se processam aqui. Deus está dizendo ao seu povo: não importa o tempo que vocês têm de vida nesse mundo, eu estou revelando a vocês que eu estou no controle de toda essa história, desde que ela começou e até o fim dela, eu continuarei a fazer. Vocês não estarão mais aqui nesse mundo, eu continuarei a agir, eu continuarei a conduzir todos os reinos que virão. Por isso, vocês podem viver nesse mundo, debaixo da verdade misteriosa, que eu só revelo a vocês. Eu não estou revelando ao mundo. Observe, Deus diz, revela, Nabucodonosor então tem acesso a essa verdade, mas no capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Você percebe o entendimento que Nabucodonosor teve? Do sonho e da interpretação. O sonho foi relatado a ele, e a interpretação do sonho também. Nabucodonosor reconhece: esse Deus é o Deus verdadeiro. Versículo 47, observe. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. Nabucodonosor está dizendo: Senhor dos reis, todos os governos dessa terra, Deus é Senhor de todos eles. Ele está reconhecendo isso. E o revelador de mistérios. Quando nós olhamos para essas afirmações, sem a compreensão da revelação como um todo, parece que mistérios aqui tem um sentido de coisas que nós não conseguimos entender, aleatórias na vida. Mas aqui o entendimento é: esse mistério que está oculto de todas as gerações nos séculos passados, isso que Deus está fazendo em toda a história, colocando o seu Filho sobre todo o mundo, com toda a autoridade sobre a terra, e o próprio Filho diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Esse mistério do reino de Deus, esse mistério do reino de Cristo, a revelação da salvação que está em Cristo Jesus, do homem separado de Deus, o homem tornando a comunhão com Deus pela mediação do sacrifício de Jesus Cristo. Esse mistério é o que Deus revela, e Nabucodonosor está reconhecendo: pois pudestes revelar este mistério. Mesmo assim, ele não se submete a isso. Nabucodonosor faz parte da história que Deus está construindo. É Deus que está movendo, ainda que nós olhemos para todas as coisas como uma simples causa, ou causas e efeitos. Nesse movimento em que a história, ela é sucedida por coisas que nós promovemos, nós realizamos, e como consequência dos nossos atos, outras coisas começam a acontecer. E eu e você somos levados a olhar para a vida dessa mesma forma, como se
tudo fosse uma simples relação de causa e efeito. Nós não olhamos e não somos habituados a olhar para a nossa própria vida, quanto mais para toda a história do mundo e da humanidade, como aquilo que Deus está fazendo. Deus está movendo, inclusive homens que são levantados na história e são levantados por Deus. Deus faz com que esses homens estejam nos lugares onde eles estão, e nós é que precisamos, pela mediação do Espírito, olhar para a palavra de Deus como aquela que revela aos nossos olhos o sentido de todas as coisas e o caminho que todas elas estão tomando e seguindo. Nós somos submissos totalmente, quer queiramos ou não, à soberania de Deus sobre toda a existência, sobre toda a história, sobre o percurso que ela está seguindo. Deus está nos dizendo ao povo cativo e dizendo à sua igreja: eu é que tenho o controle de todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo daquilo que eu estou fazendo através do meu Filho. A história da humanidade, a história do mundo, diz respeito ao reino de Jesus Cristo, não diz respeito aos homens, não diz respeito às nossas loucuras e nossos pecados, embora revele também o quão pecadores nós somos, mas diz respeito ao que Deus está fazendo. Em outras palavras, querido, eu e você precisamos olhar para um texto como esse, e no domingo que vem nós trataremos um pouco mais sobre cada um desses impérios e governos que vieram, e a história comprova e relata tudo isso. Eu e você precisamos entender que a nossa vida se dá naquilo que aqui é chamado de mistério, mas que o apóstolo Paulo nos diz que o que estava oculto, observe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É disso aqui que está sendo falado. Perceba, mas aquilo que o Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita, mostrando que todas as coisas que revelam essa grandeza de Deus, elas não são suficientes. A lei do Senhor, sim, é quem pode trazer a nossa alma ao ponto original, de onde nós saímos e caímos. É ela que pode, na sua retidão, nos revelar todo esse mistério, pelo Espírito de Deus derramado sobre nós. O apóstolo Paulo diz então: estava oculto, mas Deus nos revelou pelo Espírito. É a falta de entendimento do que é uma revelação especial, Sagrada Escritura, dessa revelação natural, que revela sim uma grandeza em um Deus, e que Nabucodonosor olha e reconhece: de fato esse Deus é sobre todos os deuses, sobre todos os reis, ele é revelador de todo mistério. Nabucodonosor reconhece isso, mas muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida como se a revelação de todas as coisas que nós realmente precisamos para ter o nosso coração alicerçado e firme no meio de toda a contingência da história, muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós deixamos passar e não percebemos que há uma mediação do Espírito de Deus para nos fazer compreender aquilo que estava oculto, aquilo que os olhos não conseguiram ver, os corações não conseguiram compreender, nem os ouvidos ouvir, mas Deus nos revela pelo seu Espírito. E aí a gente vê postagem de Instagram, colocando textos de 1 Coríntios, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fazendo confusão do que é a inspiração que Deus dá aos seus profetas e da iluminação que Ele dá à sua igreja para compreender os mistérios. Porque quando paramos de olhar para o texto nisso,
O que se dá a entender, e muitos de nós terminam conduzindo a vida dessa forma, o que se dá a entender é que tem muitas coisas preparadas para a nossa vida, porque eu amo a Deus. Nem olhos conseguem ver, nem os ouvidos conseguem ouvir, mas Deus tem essas coisas preparadas para você, irmão. Deus tem coisa preparada para a sua vida? Claro que tem. Decretadas. O que é seu está guardado. Aí, o seu coração otimista pensa, bênção. Mas o seu coração calvinista pode pensar, misericórdia, Senhor. Porque quando andamos de acordo com a lei do Senhor, a revelação do Senhor, o que a palavra de Deus nos confirma, é que as bênçãos do Senhor te acompanham. E por que ignorar tantas vezes que é verdade também, que quando eu não estou andando em fidelidade a esses mistérios revelados por Deus, pelo seu Espírito, na sua palavra, sim, o castigo, a correção, a punição do Senhor também nos acompanham. E ainda mais, Ele faz isso porque te ama. Ele faz isso porque comprou você por um alto preço. Querido, eu queria hoje fazer algumas afirmações para que no domingo que vem nós possamos voltar exatamente para todo esse capítulo e fazer outras observações que o tempo não nos permitiria hoje. Observe que não desprezar esse anúncio da palavra e essa mediação do Espírito de Deus é algo que eu e você precisamos abrir de novo os nossos olhos. Porque nós estamos inseridos em um mundo muito secularizado. E essas distinções que a palavra de Deus faz, que a teologia reformada faz, muitas vezes não ficando clara no nosso coração, não compreendendo que eu e você somos chamados a anunciar esta palavra que já nos foi dada. A gente se avora a querer dizer coisas ao mundo que a palavra de Deus não está dizendo. Eu quero citar, por exemplo, uma coisa simples, que normalmente quando nós queremos anunciar o Evangelho, a gente tenta usar para tentar abrir a porta, tentar abrir o diálogo. Jesus te ama. Como afirmar isso? Aleatoriamente, para alguém na rua. Porque o pressuposto da palavra de Deus é que aqueles que Deus amou, Ele resgata e Ele vai preservar, salvo até o último dia. Eu não tenho como usar desse pressuposto aleatoriamente. O que nós precisamos aprender é que nós precisamos anunciar o Evangelho. O entendimento que vai ao coração, abre os olhos e ilumina, é um ministério do Espírito Santo de Deus, não é da igreja. Mas eu e você precisamos anunciar esse Evangelho. Precisamos buscar a Deus, a iluminação desta palavra, para que ao anunciar sejamos fiéis a ela. E se os Nabucodonosores da vida vão entender ou não, vão se curvar ou não, vão ter uma atitude em submissão a essa palavra ou não, isso não é responsabilidade da igreja. Mas muitas vezes nós queremos tornar a responsabilidade da igreja aquilo que não é, que é fazer com que as autoridades desse mundo se curvem diante da palavra de Deus, quando só quem pode fazer isso é o Espírito de Deus.
nós tentamos inverter as prerrogativas ministeriais. O que é da igreja, a gente quer que o Espírito faça, e o que é do Espírito, a gente quer que a igreja faça. Observe, a gente entra no campo da discussão política, se tal pensamento está correto ou não, com os incrédulos. Observe, aqueles que não tiveram os olhos abertos pelo Senhor, não podem e jamais, no seu estado de putrefação, que é o termo que Paulo usa em Efésios, estão mortos nos seus delitos e pecados, jamais terão como olhar para a palavra de Deus, compreendendo os mistérios da palavra de Deus. Por isso, o ministério da igreja é evangelizar, anunciar o evangelho de Deus com fidelidade, isso em todo o tempo, cativos ou não, presos ou não, vivendo bem ou não, vivendo uma situação fácil ou não na sociedade. É o anúncio do evangelho que tem poder, querido, para converter pessoas. E não está aqui inclusa uma promessa de que nós viveremos num mundo melhor. Porque não é isso que está acontecendo aqui. Nem na escatologia e nas profecias que estão sendo dadas. Existe aqui uma promessa de que a igreja viverá nesses reinos que virão de forma nababesca, luxando. Não. A promessa é: eu permanecerei preservando vocês. É vocês que precisam enxergar que eu estou presente e fazendo essas coisas. Andem em submissão a mim, revelando aquilo que eu tenho com vocês, essa relação pactual. Isso não tem preço. Essa inversão das prerrogativas ministeriais, o que é do Espírito e o que é da igreja, o que é da igreja e o que é do Espírito, nós fazemos isso constantemente, fazemos isso muitas vezes até no culto. E como poderia deixar de ser? Se no culto ao Senhor nós tentamos inverter o que é a função da igreja e a função do Espírito de Deus, por que não faríamos isso lá fora? Talvez você fique se perguntando, do que ele está falando? Participa da aula da escola dominical e você vai ouvir falar sobre isso. Isso aqui vai ser para a igreja e não para aqueles que vão assistir esse vídeo lá fora. Não inverte essas prioridades, não despreze esse anúncio da palavra de Deus, não despreze aquilo que é o ministério de Deus. Posicionamento em debate político, posicionamento sociológico, filosófico, não é anúncio do evangelho. Amém, igreja? O que tem acontecido é o seguinte, observe. Quanto mais a igreja e os crentes têm se envolvido em discussões e em debates sociológicas e políticas, menos evangelização tem acontecido nos nossos dias. A igreja tem usado a internet, a igreja está usando todos os meios. Mas o que nós vemos é muito mais discussão sobre quem está certo e quem está errado. O ministério da igreja não é se colocar diante da sociedade como quem tem um posicionamento melhor e mais correto. O ministério da igreja é: nós não somos nada, não somos mais inteligentes do que ninguém, e é assim que Daniel se posiciona. Deus nos revelou pela sua palavra o ministério de Jesus Cristo, a salvação que há em Jesus, a remissão dos nossos pecados. E é isso o que Ele quer fazer no coração daqueles que são seus. O resto, a gente vai ter que engolir e viver e enfrentar e passar por tudo isso, como sempre a igreja fez em toda a história.
E em nome de Jesus, venha o que vier, permaneça firme e fiel ao Senhor. No trabalho e na atividade do pensar teológico que eu e você temos, ou a igreja tem, é o evangelho que deve ser articulado em todo o tempo. Ainda que você seja levado a estar em um meio de um debate, não esqueça nunca disso. É o evangelho que tem que ser articulado em todo o tempo. Querido, é preciso muita habilidade, muita atenção, muito preparo para se meter em alguns debates, sem deixar com que só o evangelho seja a articulação que o seu pensamento caminha e se desenvolve sobre ele. Esse evangelho articulado como uma norma para louvar a Deus, uma norma para confessar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, uma norma de ação da igreja, uma norma que vai nos conduzindo com toda a base para uma compreensão. Esse evangelho, base para a sua compreensão e minha compreensão, em todos os meios e níveis de relacionamento que você tem. Esse evangelho como essa compreensão sobre a natureza, sobre a criação e sobre a história da humanidade. Sempre é o evangelho, é o mistério de Deus revelado em Cristo Jesus, que deve ser aquilo que articula e onde o nosso pensamento está sempre firmado. Em nome de Jesus, querido, não esqueça nunca daquilo que a palavra de Deus nos ensina para se posicionar com firmeza e segurança nesse mundo. A firmeza e segurança que se dá no coração, na alma, não nas coisas que esse mundo pode usar como segurança. A firmeza, a paz, a segurança que excede todo o entendimento humano. Domingo que vem, nós voltamos para esse mesmo texto. E que o Senhor nos conduza, iluminando os nossos corações ao entendimento da sua palavra, do seu evangelho. Feche seus olhos. Curve sua cabeça.